Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados e convidadas para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, nos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai ser um episódio um pouquinho diferente, né? Até meio que uma parte 2 de uma coisa que a gente já fez, porque a gente vai avaliar livros que a gente gosta, né? Mas a gente vai avaliar resenhas negativas. Então é um pouco diferente. A gente já fez o contrário, né? A gente já viu resenhas positivas de livros que a gente não gosta, então achamos que seria uma boa ideia fazer o inverso. Uma vez que outra a gente bota o nosso lado mais divertido para jogo aqui no clube. E aproveitando, não esqueçam de seguir @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais aí possíveis de se administrar nos tempos de hoje. E vambora para mais um episódio, Fevi. Vamos. Já aproveito para dizer quem tá ouvindo ou assistindo que a gente vai fazer bem diferente, né, hoje. Então a gente tá testando algumas coisas. Então se der alguma coisa errada, por favor, não nos culpem. Não e nos fiquem aqui com a cancelem. gente. Eu juro. Mas não nos cancelaram com os nossos rios sobre É Assim Que Acaba, não vão nos cancelar agora. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos pro primeiro livro, então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com todos. Então você que está só ouvindo, sugiro que coloque aí pra visualizar também, porque eu acho que vai ser legalzinho e tal. Vou botar no meu Scooby, vamos lá. Nosso momento youtuber, né, Fevi? Olha como estamos Nosso chiques, vamos momento lá. meio Twitch, né, também. Sim. Vamos lá, gente. Vocês vão descobrindo que eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo, ó. Vamos lá. O primeiro que eu vou botar aqui é um livro de escolha da Camila, que é Tudo é Rio. Vamos lá descobrir o que as pessoas estão falando de Tudo é Rio. Ai. Já Que vamos começar momento. bem, né? Pedrado. Vamos para a primeira avaliação, então, que vou ler, e aí a Camila, né, que colocou esse livro na roda aqui pra gente discutir, depois ela comenta. Vamos lá. Realmente gosto não se discute, é o título. Comprei este livro devido ao enorme número de resenhas positivas com palavras como maravilhoso, obra-prima, poesia pura. Mas o que encontrei na leitura foi um livro sem conteúdo nenhum, simplesmente uma história erótica que beira a vulgaridade. Fico preocupada com todas essas opiniões dizendo que é uma poesia. Não vou aguentar até a final, não vou aguentar. Onde está a poesia, uma história que só fala de sexo do início ao fim? Além de sexo, ainda tem a violência doméstica e pedofilia. Sou da opinião que a leitura deve acrescentar... Sou da opinião que a leitura deve acrescentar alguma coisa em nossa vida. Leio para aprender, abrir minha mente para novas opiniões, saber me posicionar, ter empatia. Mas realmente esse livro não me trouxe nada, além de decepção e vergonha da literatura brasileira. Detestei do início ao fim. Observação. Respeito a opinião da maioria e com certeza não sou dona da verdade. Só senti necessidade de colocar aqui também a minha opinião. Pois acho que as pessoas que se incomodaram com a leitura assim como eu, talvez não tenham se manifestado por se acharem minoria. Então quem concorda comigo agora já tem uma aliada. Risos. Era melhor não ter comentado? Guardado a opinião pra si, que era mais fácil. Gente, mas é impressionante. Quando eu falei do Tudo é Rio pra gente fazer nesse vídeo, é porque eu vejo muito lá na rede das dancinhas o pessoal tipo, tendo dois lados, né? Ah, esse livro é uma obra-prima, e tem um lado do tipo, esse livro é péssimo, ele é, tipo, cheio de frases prontas pra... como se fosse, assim, livro de poesia e não sei o quê. Daí tem muitos esses comentários divergentes, e eu fiquei pensando, vamos ver o que as pessoas estão falando, resenhando sobre. E aí, por isso que eu sugeri Tudo é Rio. E assim, eu acho que esse livro gera uma certa confusão no entendimento do que é sobre o que o livro fala, sabe? Eu acho que isso é o que mais me pega, porque o objetivo do livro é justamente falar sobre violência doméstica e sobre outros tantos temas super delicados da forma mais crua e real possível, que acontece fora da ficção. Só que, obviamente, com alguns elementos ficcionais e com uma atmosfera um pouco, às vezes, mais fantasiosa, né? Que beira o exagero. Mas não que beira o exagero do tipo, isso não é verídico, mas sim que eu preciso dar esse toque
para que as pessoas, enfim, entendam do que se trata. Eu acho que isso que causa uma estranheza, sabe? E aí faz com que as pessoas achem assim, nossa, como Sim. ele é exagerado, como ele é problemático, como ele, sei lá, a protagonista não se dá bem no final. Eu acho que é isso, é uma falta de entendimento mesmo, né? As pessoas, assim, estão precisando ler mais livros. É isso. Eu acho meio problemático quando entra nessa seara de tipo, encontrei uma história erótica que beira a vulgaridade, porque eu acho que acaba acionando uma parcela dos leitores que acreditam que um livro não pode falar sobre sexo ou não ter cenas de sexo. Porque, enfim, a gente sabe que o sexo, enfim, é um tabu, né, de certa forma ainda na nossa sociedade, e quando vai para essa seara mesmo, a gente acaba, acho que, indo muito para regressão de pensamentos que podem cair, às vezes, no moralismo, sabe? E isso eu falo até no sentido político, né? Quando a gente não tem essa liberdade para, enfim, discutir a sexualidade, educação sexual, enfim, a gente acaba caindo, às vezes, num posicionamento conservador que pode atrasar a gente enquanto sociedade. Então, nesse sentido, desse comentário dela, eu não eu não entendo, entendeu? Eu acho que, que a pessoa realmente não leu com um olhar que deveria ter lido, ou talvez seja uma pessoa que é conservadora, né? E Eu pensei isso também. foi o que eu acho, assim. Mas eu entendo também críticas ao livro, porque, por exemplo, é um livro que eu reli esse ano em formato de audiobook, que inclusive é muito legal de reler nesse formato. E eu tive opiniões um pouco divergentes das minhas opiniões na primeira leitura. Eu acho que ele ainda continua sendo um livro muito bom, mas eu acho que eu fiquei mais crítico enquanto ao texto dele, né? E eu entendo também as pessoas que falam que tem umas passagens que parecem uma legenda de Instagram, que é meio forçada e tal, porque realmente eu senti isso, acho, na segunda leitura, talvez seja exatamente por já ter lido críticas sobre isso, entendeu? E aí eu fui com esse olhar mais crítico mesmo. Mas não deixa de ser uma leitura muito importante, eu acho, para nossa literatura dos últimos anos, assim, pelo barulho que fez e pelas portas que abriu para outras histórias contemporâneas, né? Vamos lá, decepcionante. Sei que vou na contramão, mas a crítica individual é baseada na experiência de cada um. Escrita chata, texto simples, história ruim e decepcionante. Em tempos de tanto encorajamento feminino, foi um balde de água bem fria. Ai, gente, Fiz um sério. esforço gigante para terminar a leitura e o final me deu ódio eterno. Não aguento mais. Eu não aguento mais a falta de interpretação das pessoas. Eu não aguento mais. Não vou suavizar, porque foi um pouco que eu falei anteriormente. Eu acho que falta o entendimento do que é sobre o livro se trata, gente. É vida real. Eu vejo muito esses comentários. Em tempos de feminismo, de ponderamento, como isso acontece. De novo, sobre o final, né? Sério, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sei que gosto, que tem problemas, tem defeitos. Todo livro, né? Se a gente não gosta, se a gente não se identifica, ele pode ter problemas. Acho que tem isso também. Quando a gente gosta muito, a gente passa pano, né? Só que eu acho que são comentários que, tipo, não fazem sentido. Que é uma coisa assim, você não tá entendendo a proposta do livro. É isso. Não dá, tá? Não concordo. Não É, concordo. Não tem como eu, concordar. a minha opinião sobre esse polêmico final, né, é que eu acho ele super coerente com a história e faz sentido, entendeu? E eu também sinto que as pessoas precisam parar de querer que os autores façam aquilo que é mais fácil e digerível para elas, sabe? Eles têm a história e eles querem contar a história daquela forma, e eu acho que a Carla Madeira faz uma escolha arriscada no sentido de público mesmo, mas que funciona, que faz sentido com aqueles personagens. Inclusive, ela já falou sobre isso num Roda Viva, que é muito bom. Inclusive, indico que as pessoas assistam, que é bem legal. Vamos pro próximo livro, então, que é uma escolha minha agora, que é Gente Ansiosa, do Frederick. Nunca li. Nunca li e acho que é chato, hein? Eu dando uma nota 1 no Scooby. Vamos ver que nota eu dei. 4,5 eu dei, ó. Notão, hein? É, Ali, ó, um 2. uhum. Como é que é? Tem Idiotas. Peraí. Ó, idiotas.
Eu fiquei confusa com o narrador e com a história. Não gostei, não funcionou pra mim. Quem quiser se aventurar, vai lá. A pessoa deixou aí, né, livre pros Ficou outros. assim, E aí melhor não tem pegar uma... essa bomba, tipo isso. Sim. E tem outra aqui, ó. Não me prendeu. Achei o plot legalzinho, mas a história não me prendeu em momento nenhum. Os personagens têm histórias interessantes, mas a forma como foi contado não me prendeu. Passei o livro toda entediada. Teve confusão demais para o meu gosto. Talvez se tivesse sido contado de outra forma, em outra ordem, quem sabe. Com certeza faz o estilo de muita gente, mas descobri que não é o meu. Achei uma resenha que faz sentido, porque o livro ele tem um formato não linear de contar a história e acho que não funciona para todo mundo. E eu confesso que no início da leitura, que nem eu já falei que pode ser um pouco mais maçante, eu também questionei alguns momentos, tanto que eu dei 4.5, não dei 5, né? Eu questionei alguns momentos da não linearidade. Eu acho que ele poderia ter mesmo feito talvez em outra ordem, não sendo totalmente linear, mas daqui a pouco de outra forma, porque como são muitos núcleos e muitas histórias e muitos personagens que, claro, acabam se interligando, mesmo assim, eu acho que da forma que foi feita, podia ser um pouquinho melhor, sabe? Então, acho que eu até concordo com essa resenha, mas eu acho que ainda assim a história me pegou muito e os personagens são muito bem construídos, assim. E eu gosto de quando tudo se interliga, sabe? Eu acho que funciona e é uma história que fala muito sobre personagens aprendendo uns com os outros para poder, enfim, superar suas dificuldades ali, seus conflitos. Então, até que as resenhas não foram tão ruins quanto eu achei que seriam. Eu acho que é só mais. Eu acho que é um livro que talvez não funcione para todo mundo. Como É, tem vários, né? exato. Mas não quer dizer que é qualidade ou que é história. Como vários, Bom, né? exatamente. Bom, vamos pro próximo então. Vamos pro próximo, que você escolheu O Impulso, da Ashley Aldrin. A gente não aceita aqui no Isso. clube que as pessoas não gostem desse livro, já vou deixar claro. É. Vamos lá. Não respeitamos as outras opiniões. Vamos para avaliação. A primeira avaliação negativa, que é de 2 estrelas e diz assim: não é tudo isso. A temática é bem interessante, porque o livro retrata a maternidade de forma não convencional e nos faz refletir sobre o assunto, mas a leitura é bem arrastada. Retorno constante a questões que já estavam bem claras e às vezes tediosa. Durante a leitura, oscilei entre momentos de compaixão pela infância problemática de Violet, a protagonista, e raiva de quem ela veio se tornar, por mais que esse caminho parecesse inevitável ao longo da descrição de sua relação com Blight, que é a filha. Além disso, gostei muito da forma como a personagem de Violet é construída. Os traços de psicopatia começam bem sutis e depois aumentam ao ponto do leitor se sentir desconfortável com os diálogos em que ela está inserida. Apesar de vários pontos positivos, o final foi bem previsível, sem grandes surpresas para quem já está acostumado a ler esse gênero. E aí, Camila? Olha, eu vou dizer que é um livro que eu gosto muito, acho que ele é muito bem escrito, mas eu não releria ele. Porque sabe quando parece que aquele impulso de ler o impulso foi tipo, estou sendo tomada pela história, pela personagem. E aí, tipo, isso torna Sim, tudo muito mais grandioso. E eu tenho a impressão que algumas coisinhas, talvez, se eu olhasse com um olhar do tipo, estou lendo para fazer críticas mais pontuais, eu clínico. poderia encontrar. Uhum. É exato. Mas eu acho que não é a primeira vez que eu vejo as pessoas falando sobre o final. E eu entendo que, tipo, considerando o gênero, a proposta, todo mundo espera, às vezes, outras coisas mirabolantes, mas eu acho que tem que haver uma coerência com o que acontece ao longo da história. E tipo assim, eu acho que é muito mais uma história sobre maternidade, sobre a psicopatia ali, do que algo que a gente, sei lá, no final ia receber algo super mirabolante, diferente do que a gente tá vendo. Acho que não. Acho que é o que tem que ser, sabe? Isso que torna ele tão bom. Eu acho também que aí é não uma crítica, mas também é uma crítica, na verdade. Porque eu acho que quando a gente vai ler esses gêneros que flertam um pouco com suspense, de Uhum. certa forma um pouquinho de thriller e tal, e até como, por exemplo, recentemente a gente leu A Impostora, que acho que tem um pouquinho disso, eu acho que as pessoas elas focam muito em preciso chegar no final,
sabe? Ter De uma tipo, eu preciso saber o que vai grande. acontecer, e ser um grande clímax e não sei o quê. E na Uhum. verdade, eu acho que, por exemplo, O Impulso é um livro que, pra mim, é tão mais interessante o desenvolvimento dele do que necessariamente o final. Pra mim, o final ali é só uma cereja no bolo, sabe? De tipo. Porque eu acho legal o final. Ah, mas eu não. Mas eu vejo que as pessoas acho que ficam muito focadas em chegar ao fim da leitura e acabam não querendo, não aproveitando tanto a experiência da leitura em si, sabe? De prestar atenção ali na construção das personagens e tal, porque eu acho esse livro muito bem desenvolvido. Então, fica aí a reflexão aí pra você que, enfim, né, está lendo e tal, pra focar mais, acho que nos desenvolvimentos do que necessariamente o fim dos livros, né? Ai, eu acho que tu arrasou nessa, porque é muito sobre ficar esperando, ai, a grande revelação, o grande momento. E eu acho que o Impulso, assim como outras obras, esse grande momento acontece muitas vezes no meio do livro. Tipo, tem aquela cena que impacta, tem aquele momento que a gente pensa, nossa, que absurdo, ou nossa, que legal. Isso se vale mais às vezes do que esperar que as duas últimas páginas sejam super mirabolantes e sei lá. Então, esse livro se vale muito mais pelo desenvolvimento dele, com certeza. Bom, vamos para Bunny, um livro que eu li no início desse ano. Eu Nossa, também li, mas a eu tenho nota geral algumas. dele é péssima, A Fevi. nota geral três dele é. ponto quatro. Uma média Mas ruim. sabe por que isso? Sabe por quê? Porque ele é um Que as livro que não é pessoas para todo não. mundo. E sabe por que eu digo isso? Porque ele é um livro confuso. Se você gosta de livros confusos como eu, vocês vão gostar. Tanto que eu dei 4, assim, uma nota muito boa. Inclusive, repensando, talvez eu daria 4,5. Mas. Porque ele é um livro muito confuso e ele tem um lance meio de fantasia, realismo mágico, eu acho, que as pessoas não estavam esperando por isso quando foram A ler. primeira resenha que aparece é do Paulo Hatz, gente, do Livraria em Casa. Divo. Divo. E ele deu 3 estrelas. O que foi que eu li? Acho que a minha alma leitora não estava elevada o suficiente para apreciar esse livro, ou talvez ele só seja questionável mesmo. Se existe algum significado escondido que vai mudar toda a minha percepção da história, por favor, alguém me explique como se eu tivesse 5 anos de idade. Achei a protagonista meio meh, as situações são totalmente piradas, mas não de um jeito bom, e quando chegou no final eu já estava só um meme de acaba, pelo amor de Deus. O início é interessante, mas depois desandou muito pra mim. A Samantha é uma chata, a maior parte do livro, na real todo mundo é meio insuportável. A Ava, a Eva, sei lá, as bunnies, os professores, uma galera chata de acompanhar. O plot twist do final, apesar de ter me feito entender certos aspectos da história, não foi suficiente para fazer com que a experiência como um todo fosse boa. Sem querer dar spoilers, todo o lance dos coelhos eu achei tão, sei lá. Eu fiquei, é isso? Really? A May, ela macetou, hein? Ela macetou. E eu achei. E uma coisa que eu concordo é que a Samantha é muito chata mesmo. Isso é real. Mas faz sentido, eu acho, pro livro ela ser chata, porque ela é uma escritora e ela é uma artista, né? E ela é meio pedante, sabe aquela pedância de Ah, sim. artista? Então Sim. ela tem isso, assim. Então, não que todos sejam, né? Até porque Camila não é pedante, Mas eu conheço muitas mas pessoas assim. Sim. mas ela tem essa coisa, assim, né, da chatice artística ali, de ai, quero fazer uma obra-prima e não sei o quê. E, e faz sentido o lance dela questionar se ela. Da piração do livro, porque ele é um livro de piração, assim, tem que embarcar na história. Ou você embarca ou você não embarca, é uma coisa meio Glória Pérez, sabe? Ou embarca Tem que na pele saber. chinesa ou não embarca. Ai, ai. Mas faz sentido, assim, o que que é. Eu entendo as resenhas negativas desse livro. Aqui tem outra, ó. Vamos lá. Não sei exatamente o que dizer sobre esse livro. Na primeira metade da leitura, eu simplesmente não entendi nada do que estava acontecendo. E na outra, eu não consegui entender se aquilo realmente estava acontecendo. Parece uma história de terror mal feita do Creepypasta. Gente do céu. 2 estrelas. 2 estrelas. 2 estrelas. Duas Mas estrelas. assim, eu. Por esse comentário podia ser 1 estrela, né? Ai, vê como é difícil avaliar livros. É, porque cada um tem o seu critério, na real, né?
Tem uma pessoa aqui que tá questionando por que ele é tão famoso no TikTok. Mas é que sabe por quê? Aí a gente entra uma outra questão que eu acho que é a forma como ele foi vendido, né? Que a gente já até comentou no outro episódio também. Porque Bunny eles venderam como se fosse uma coisa meio Meninas Malvadas, Pois é. né? E na verdade não, ele tá uma coisa mais pra Donnie Darko aí, né? Que é uma doideira. Tem o lance do coelho também. Então, eu acho que. E ele também é muito um drama do que necessariamente um thriller, sabe? E aí a gente entra nisso de novo. Ele foi vendido mais como um thriller mesmo, né? Mas no geral eu gosto bastante do livro, viu? É um livro que tem que viajar junto, então, pelo jeito. Mas tem Tem que bastante viajar junto. resenha negativa, tipo, não entendendo muito e tal. Acho que daí entra, que nem tu Aham. falou, da questão que a gente já trouxe em outro episódio, que é sobre as escolhas das editoras para comercializarem alguns livros e como isso pode ter um impacto direto na avaliação das pessoas e como elas observam as coisas. Enfim. Sim. Vamos ver avaliações de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Escolha da Camila aí, ó. Vamos ver se as pessoas hablam aí mal. Porque eu já vi várias pessoas trazendo comentários meio estranhos, assim. Sempre na rede das dancinhas, né? Sempre os questionáveis estão por lá. Será que temos no Scooby? Será que o pessoal das redes das dancinhas usam Scooby ou eles são uma coisa mais Goodreads, Eles só maratona? usam outros apps ou o TikTok mesmo, talvez, né? Vai saber. Termina um livro, faz um vídeo. Não sei como os jovens funcionam na internet. Ó, 2 Aqui tem estrelas. uma de 2 estrelas, ó. Cada dia é um dia roubado da morte. Sendo sincera, não gostei do modo em que o livro foi escrito. A história é interessante. No decorrer do livro, notei trechos em que Clarice reclamava de escrever. Para ela estava sendo um martírio. Diversos momentos a mesma cita para não esperarmos muito da história. Isso a torna exaustiva. No início odiei, não entendi absolutamente nada. Porém, com o passar das páginas, compreendi a história de Maquebea e quis saber mais e mais. O livro tornou-se bom praticamente no fim. O encerramento foi brutal, igual a vida que Macabea vivenciou. Pretendo ler outros livros da Clarice, pois esse me deixou bastante decepcionada. Tu sabe que eu acho A Hora da Estrela o livro mais. Vou usar a palavra tranquilo, talvez, mas eu acho que é um bom livro de iniciação de Clarice, na minha opinião. Posso estar enganada. Mas eu entendo que ele tem uma certa complexidade ali na sua narrativa, então pode não agradar todo mundo, apesar de não concordar. Já começa que a pessoa escreveu Clarice errado, tá? Não é um erro de digitação, não tem licença poética para isso, mas eu entendo que pode soar talvez confuso, enfim, de não compreender muito o Sim. lado da narrativa, sabe? Sim, e essa pessoa até, apesar dela ter se decepcionado com o livro, assim, dá a entender que ela, no fim, ela até encontrou coisas positivas, né? Então, e ainda pretende ler outros livros da Clarice, então vamos ver aí, né? Mas eu acho que também é muito do momento que a gente tá, né? Não sei também quantos anos essa pessoa tem, mas. Eu pensei isso também, porque daqui a pouco é uma leitura que foi feita muito jovem, não sei. É Eu, assim, isso aí, né, vamos ver se a falando gente dos encontra jovens outro. como se eles não tivessem boa compreensão das coisas. Desculpem, jovens. Ó, aqui tem uma. Tinha expectativas extraordinárias para esse livro e isso deve ter sido meu pecado. Quase não consegui suportar a leitura. Nada aqui me cativou, foi frustrante. Então tá, né? Vai me avisando qualquer coisa. Mas, 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 mas olha só. ahn, a expectativa é a mãe da merda, né? Já diz o ditado. Não criam expectativas pra nada na vida de vocês. A lição que fica é essa. Mas que expectativas foram essas, sabe? Que não foram cumpridas? O que Uhum. que a pessoa esperava também? Não sei. Mas assim, reforçando, eu concordo. Já trouxe isso em outros momentos. Eu acho que a expectativa ferra bastante a nossa experiência de leitura. Isso é um fato. Tipo, às vezes saber zero sobre uma obra
e ir meio que do nada e só ler pode ser mais simples e mais prazeroso do que a gente ir com grandes expectativas. Ainda mais de uma autora como a Clarice. Então eu acho que sempre vem com, sei lá, com uma expectativa esperando uma coisa X, e aí daqui a pouco não é aquilo, enfim. Sim, Vamos fingir que a faz gente sentido. entende. Não aceito opiniões Agora vamos contrárias, é o para que o eu último penso. livro. O último livro que eu separei foi Dorian Gray, porque é um dos meus livros favoritos. Essa capa Ai, tudo, né? horrível. E eu recebi recentemente a edição nova pela Antofágica. Recebi pago, né? Mas, mas nossa, tá linda aquela edição. Linda, linda. Fiz até unboxing nas nossas redes, @Clube da Não Cultura. Bom, achamos um aqui nota 2. Vamos lá. O título é Decepção. No começo parece que vai ser ótimo, mas logo vemos que o livro não passa de um bando de frases de efeito acumuladas. Falta uma boa narrativa, um entrosamento entre as frases, parece que cada uma é calculada. Os personagens são muito rasos, talvez até para mostrar a vaidade deles, e o autor não soube trabalhar com isso. É uma narrativa bem chata também. Resumindo, dá pra ler, mas nem chega perto de ser tudo isso que dizem. Não, e tem muitos comentários ali Não, concordando e não sei. Vai, Fevi, pode macetar, vai lá. não. Falar que. Olha só. O Ai, autor não gente. soube trabalhar com isso? Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Que é isso? Eu tô te falando, tô Não, te falando. não, 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 não. Olha só. Primeiro que a pessoa disse que o livro não passa de um bando de frases de efeitos acumuladas. Essa pessoa, então, está sem interpretação e sem. Ai, tô triste com isso. Porque ele fala isso e ele fala que falta uma boa narrativa ou entrosamento entre as frases. Eu posso até entender no sentido de que é um livro difícil, assim, inicialmente, porque ele tem uma narrativa mais arrastada. Mas dizer que as frases não fazem sentido umas com as outras, que é meio que o que foi dito ali, e que são frases de efeito, essa pessoa tá acostumada a ler Colin Hoover, então. Ó, e essa resenha faz uns bons anos aí, Fevi, de 2009, é isso? É 2009? Então não sei como é que tá a fama da Colin Hoover. Talvez já Será que é um prescreveu, fã? já prescreveu esse crime? Ai, ai. Vamos ver se a gente acha mais, eu quero mais. É uma narrativa bem chata, faz sentido eu falar, né, que é, ó. Uma aí. Ó, 2 estrelas também. A história é, sem dúvida, muito interessante e faz o livro ser daqueles que só de ler o título a gente lembra de tudo, mesmo depois de muito tempo. Não entendi, mas enfim. Porém, a escrita é muito cansativa. Existem partes do livro que simplesmente parece que não vão acabar nunca. Parágrafos que a gente se pega lendo umas 3 vezes porque não consegue se concentrar. Só vale as estrelas porque a ideia da história é boa. Gente, o melhor é o comentário refutando esse comentário. Peraí. Eu amei E o também. melhor é que são anos depois, tá? A pessoa lá publicou em 2009 e a outra foi lá e comentou em 2012. Desculpem a indelicadeza, mas quem dá 4 ou 5 estrelas para a saga Crepúsculo provavelmente não gostaria da escrita robusta de White e de muitos outros autores clássicos. E aí eu acho que essa pessoa foi catar essa primeira pessoa para ver o que ela tava dando de nota, porque virou uma discussão ali, né? Virou um Twitter, né? Aí Que já. e a outra respondeu também. E os comentários. Sim, eu amei. Mas, que nem eu falei antes, a escrita pode parecer cansativa se você não tá acostumado com histórias muito arrastadas. Mas se essa pessoa lê o Crepúsculo, ela está acostumada com histórias arrastadas. Tadã. A questão é o seguinte: eu sou apaixonado por Crepúsculo e sou apaixonado por Retrato de Dorian Gray. Então isso não é. Isso não Fevi é parâmetro. Fevi foi duplamente ofendido aqui, tá? Eu fui duplamente Ó, ofendido com essa resenha. mas eu amei que esse comentário dessa moça gerou muitas réplicas e tréplicas ali. Aham. Amei, Eu movimentado. amei, eu amei. Aí, ó. Mas uma coisa que eu achei interessante que ela falou e que a gente vê nesse daqui, que ela fala das
das 10 páginas que faziam muito com ela, que sempre precisava de espaços longos para voltar a querer ler. Faz sentido porque é um livro de grandes parágrafos, como todo clássico, na real, né? É um livro de grandes parágrafos, a escrita é poética, né? Ela tem reflexões sobre a sociedade da época, ela tem reflexões sobre a persona do Dorian Gray, né? E ele é um personagem chato. Então, assim, até eu acho estranho as pessoas não terem comentado o fato do Dorian Gray ser um personagem chato de acompanhar, porque ele é vaidoso ao extremo, ele é uma pessoa narcisista, né? Ele se preocupa muito com ele, com a imagem que ele quer passar. Então, ele não dá muita mínima para as pessoas ao redor dele. Então, eu consideraria um comentário negativo que fala sobre isso do que um comentário que fala da escrita do Wilde. Porque o Wilde é um dos maiores escritores que a gente já teve, né? E trouxe questões muito importantes que as pessoas não escreviam na época dele, né? Que nós sabemos que Wilde era homossexual, né? Então ele falava sobre isso nos livros dele, tanto que, enfim, foi censurado, foi preso, teve várias outras questões. Mas achei de uma indelicadeza da pessoa dizer que a escrita dele... eu ainda tô muito preso naquela primeira resenha, que a escrita dele parece Juro. frases desconexas. Ah, não. E eu acho que antes de irmos para a sua frase final, Fevi, né, de encerramento do episódio, eu acho que fica de lição, esse episódio especificamente, sobre o quanto a literatura, a ficção de modo geral, no entretenimento, é tudo gosto. Então tá tudo bem você gostar de uma Colleen Hoover e você também gostar de outras obras e tal. Mas tem coisas que são indiscutíveis, gente. Tem coisas que envolvem técnica e escrever bem, e saber construir um bom enredo e trazer uma boa história. Isso é indiscutível e tá tudo bem você não gostar de alguns exemplos que a gente trouxe, mas, assim, não é só nossa opinião que essas obras são boas obras, tá bom? E então, você pode não gostar e tá tudo bem, agora sem meme, mas saiba separar também a questão de, tipo, isso é bem escrito, isso funciona para a sua proposta, mas para mim, enquanto leitor, pode não funcionar, porque eu achei chato, ou porque eu esperei outra coisa, ou porque o personagem é péssimo, enfim, tem vários motivos pra gente não gostar de algo, mas é importante a gente saber separar uma coisa do que é técnica e o que é gosto. Eu vejo nem todo mundo falando sobre isso. Acho que às vezes a gente fica baseado 100% na ideia do gosto. E não é só sobre isso, tá? Vamos lá. As pessoas estudam e se esforçam, é claro, para fazer coisas bem escritas, bem produzidas, bem atuadas. Então, é importante considerar isso para além do nosso gosto, tá bom? Recado da Mamacita Camis. Não, e outra coisa, aproveitando antes de encerrar, é que eu quero fazer 2 indicações. A primeira é um texto muito bom da Gil, do A Crônica Turquesa, que ela fala sobre como... O título do texto é o seguinte: o BookTok está criando uma enorme geração de novos leitores, infelizmente todos eles odeiam ler. Que ela fala muito sobre como a gente está condicionado a fazer leituras muito específicas e de um nicho, e a gente não se permite a fazer outras leituras importantes e reconhecer obras importantes da nossa literatura. Claro que a gente sempre ressalta aqui que você não precisa ler clássicos para ser um leitor, né? Não é isso. Mas que a gente tem que, às vezes, parar para pensar naquilo que originou as coisas, né? E a literatura foi formada por grandes clássicos. Então, é importante, às vezes, dar uma contextualizada nisso, assim. E outra coisa que eu ia comentar, que eu acho que vai muito ao encontro do teu comentário, é um vídeo que o Vini, do Páginas de Mistério, fez, que ele fez esses dias, né, falando sobre um questionamento, né, para os seguidores dele, que foi: será que você prefere mais um bom enredo ou uma boa escrita, né? E aí ele fala muito sobre a Colleen Hoover, mais uma vez ela voltando aqui para as nossas discussões, porque ela tem uma escrita questionável, apesar de trazer enredos interessantes, que eu acho que é isso que faz as pessoas quererem lê-la, né? As mirabolâncias dela e tal. Mas
não é muito mais legal quando a gente pega uma história que tenha um bom enredo mesmo, assim, tão mirabolante quanto, mas que seja mais bem escrita, né? Então ele faz essa reflexão e convido, né, quem tá nos ouvindo a fazer essas reflexões sobre as leituras que estão tendo aí. E é isso, temos um episódio? Temos mais um episódio, e para você nos refutar, para você dizer não concordo com vocês, somos @Clube da Não Cultura, vai lá, manda um direct, fala sua opinião também. O importante é que nós refletirmos todos juntos e batemos boca também, só que sempre com respeito, que essa é a ideia do clube aqui. É isso aí, gente. Um beijo e até semana que vem. Obrigado. Um beijo.